Olá pessoal, nós estamos aqui com um convidado muito especial, Ricardo Ramos Filho. Ele é escritor, vem de uma geração de escritores aí de primeira linha e a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre as particularidades, as opiniões e alguns questionamentos enviados até por um pessoal que quis participar do programa e nos passou umas perguntas pertinentes e assertivas até, do ponto de vista para o Ricardo, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta vem da professora Rosa Cristina Muniz. Muito se fala sobre os livros e sua importância para a formação do cidadão, do ser humano. Não é à toa que a expressão "os livros edificam" é precisa. Você também, como escritor de obras infantis, poderia nos passar a sua visão a respeito da importância da família na formação de leitores e escritores e como a sua família teve participação no seu desenvolvimento literário? Então vamos lá. Primeiro, boa tarde, é um prazer estar conversando aqui com você, Egídio, com os professores que eventualmente tenham perguntas a fazer. Sempre bom poder falar sobre livro, literatura, que é o métier da gente, é a coisa que a gente gosta de falar. Bom, a importância do livro para a importância da família para os livros, para a leitura, né? É fundamental, porque eu não acredito em leitura, eu não acredito que as pessoas criem o hábito da leitura sozinhas. Elas, para criarem esse hábito, elas precisam de um mediador, de alguém que vá encantá-las, né? As pessoas precisam de alguém que vá encantá-las para a leitura. Isso vai ser ou uma pessoa da família, pai, mãe, irmão mais velho, ou o professor, né? Geralmente, muito mais o professor do que a família. Mas é importante que dentro de casa, ele seja estimulado à leitura, ele tenha essa força dada pelos pais para que ele leia, para que ele encontre um tempo para a leitura. Eu gosto sempre de dar um exemplo que eu acho que ilustra bem como foi o meu percurso, né? Eu sou uma pessoa, um leitor obsessivo, eu adoro ler, eu leio praticamente, às vezes eu falo isso, as pessoas falam, não é possível, mas eu leio de 2 a 3 livros por semana, quer dizer, então eu tô sempre lendo alguma coisa. E a minha paixão pelo livro vem lá da minha infância, do tempo que eu era menino, eu tinha uns 7, 8, 9 anos, e naquela época existia em casa hora para dormir. Então era assim, quando dava 8 horas da noite, na televisão até tinha propaganda dos Cobertores Paraíba, quando tocava a musiquinha dos Cobertores Paraíba, já é hora de dormir, não espere mamãe mandar. Minha mãe, meu pai, quem estivesse na sala já falava, meninos, hora de dormir, cama, 8 horas da noite. Mas havia um combinado dentro de casa, havia um acordo. A gente poderia ficar 1 hora a mais acordados, eu e meu irmão, eu tenho um irmão 2 anos mais novo, se a gente ficasse lendo na cama antes de dormir. Então a gente ia para a cama, pegava um livro e ficava lendo. Quando dava 9 horas, eles entravam no quarto, boa noite, vamos apagar os abajures, vamos dormir. Só que ler nunca fez barulho, né, Egídio? Então, eles falavam isso, saíam do quarto,
né? A gente quietinho acendia o abajur e continuava lendo. Houve vez de minha mãe ou meu pai entrarem no quarto de manhã para chamar a gente para ir para a escola e a gente ter passado a noite inteira lendo. Quando o livro estava muito interessante, quando a gente estava muito envolvido com a história, a gente lia a noite inteira. Então, eu acho que a família é importante nisso, né? E eu via meu pai ler com muito gosto, via minha mãe ler com muito gosto, eles eram leitores habituais. Então, eu, como criança, eu queria entender por que, aquilo dava tanto prazer para eles, né? Então, eu imitava até o gesto, né? E acabei me afeiçoando à leitura, né? Mas isso, às vezes, não tem muita condição nos dias de hoje de acontecer, porque as pessoas leem muito pouco. Existem famílias em que os pais e as mães não leem. Aí, quem vai ter que fazer esse papel é o professor. E, ao contrário do que se pensa, existem professores que fazem muito bem esse papel, são apaixonados pela leitura e conseguem despertar essa paixão pelo livro nas crianças, né? Eu costumo dizer assim, precisa, se quiser que o professor desperte no aluno o prazer pela leitura, precisa botar na escola um professor que goste de ler, né? Porque você não vai contratar um professor para ensinar um menino a nadar na escola que não saiba nadar, né? Então não adianta querer que um professor que não lê ensine o menino a ler, né? Agora, se ele for um leitor, quanto mais, se ele for um leitor que lê por prazer, ele vai ter essa condição, eu já vi isso acontecer. Né? Já vi muitos professores despertarem na classe uma paixão pelo livro muito bacana. Legal, até você fez eu lembrar da minha infância, um ponto curioso. A minha família não era uma família leitora, né? O meu pai, eles tiveram a educação muito básica, muito simples. Meu pai era pedreiro, né? E a minha mãe é do lar, né? Mas antes ela tinha sido costureira de chão de fábrica. Então eu vim de uma família bem humilde, mas uma coisa despertou a leitura na gente, que foi a atitude. Quando chegava domingo, que a feira livre acontecia de domingo no bairro que eu morava, no Jaçanã, para ajudar a minha mãe, minha mãe e meu pai falavam assim, se você ajudar para carregar sacola, puxar carrinho, alguma coisa, a gente te dá um gibi. Né? Olha que legal. E o gibi foi meio que o meu estupim. Eu tenho tanto carinho por esses gibis que eu conservo até hoje. Imagine isso, anos 60, né? Tinha 8, 9 anos de idade, 68, 69, quando eu comecei participação, até acho que um pouquinho antes, acho que 67, a participação no trabalho da feira. E eu gostava muito de ler e eu queria ir todo domingo, em vez de deixar o meu irmão pegar o gibi, eu queria catar o gibi para leitura, né? E eu era aficionado pelo Tio Patinhas, e isso desenvolveu. Eu peguei uma época áurea que o Tio Patinhas começou a ser publicado com as histórias do Carl Banks, e eram histórias extremamente aventuras muito contagiantes. Dali para Júlio Verne foi super fácil, foi um pulo, né? Foi também o autor, assim, um dos primeiros autores que me entusiasmaram na infância foi Júlio Verne. Eu era apaixonado por Júlio Verne. Exato. E dali para frente foi aquele despertando o gosto cada vez mais. E Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato e outros nomes aí fantásticos, né? Obras fantásticas, que me despertou esse gosto, tanto que acabei virando professor e tudo mais. Mas é bem isso, a família ela é fundamental, ela é importante. Às vezes não é o hábito leitor, mas é a atitude de promover a leitura que acaba desencadeando. Essa historinha que eu contei, né, do pai botar a criança, falar, olha, pode ficar 1 hora acordado, desde que seja na cama lendo, o pai não precisa ser leitor.
pai não Não precisa ser precisa. leitor, Exato. né? Precisa só providenciar o livro. Agora, nós dois, como somos leitores, escritores, tudo, a gente tem uma paixão por esse ofício, né? Tanto que assim, eu estou gravando este vídeo dentro da Biblioteca Municipal de Serquilho. Eles cederam o espaço. Você vê aí atrás de mim, você está vendo os livros que eu tenho na estante de trás, você não está vendo os livros que eu tenho na estante da frente. Aqui Pois é. é o meu escritório, aqui eu Uhum. estou cercado de livros e é um ambiente que eu fico mais tempo, que eu tenho mais prazer. Por quê? Porque tem livros. Porque tem livros. Mas isso é bem legal. Bom, vamos para a segunda pergunta. Alexandre Luiz de Carvalho, ele mandou a pergunta. Em geral, o berço da leitura está associado às famílias que têm o hábito de ler e à escola, que é o que estávamos conversando. Todavia, em muitas instituições de ensino, esta responsabilidade é dada apenas ao professor de língua portuguesa, mesmo com uma grande gama de livros paradidáticos e apoio didático, com boas histórias disponível no mercado. Como você vê esta falta de envolvimento no hábito de leitura por parte de alguns educadores e algumas instituições? Isso é uma opinião dele. Você concorda que esta prática faz parte do ranço dos vestibulares que insistem em privilegiar obras que muitas vezes destoam da realidade do jovem leitor? Por quê? Olha, não, eu não concordo, tá? Eu acho assim que as obras que estão no vestibular, as obras que são pedidas no vestibular, são de extrema qualidade. Eu acho que são leituras que a gente tem que fazer mesmo, são leituras importantes, e eu acho que quando a gente vai fazer vestibular, a gente já está com 18 anos, a gente já, pelo menos na teoria, já deveria ser um leitor formado, em condição de ler essas obras com facilidade, porque não tem nenhuma obra pedida em vestibular que seja intransponível. São todas obras de excelente qualidade. Você vai ver no vestibular, eles pedem Machado, eles pedem Lima Barreto, eles pedem Graciliano, eles pedem Jorge Amado. São autores consagrados da nossa literatura, autores que realmente a gente precisa ler. Agora, eu concordo com ele, é o seguinte: nós temos uma literatura fantástica, nós temos aí livros maravilhosos. Agora, temos, como em qualquer profissão, o bom profissional e o mau profissional. Nós vamos ter na escola alguns professores que estão... eu vou dar um exemplo para você. Eu gosto sempre de citar os exemplos. Uma vez uma escola me chamou porque eles tinham adotado um livro meu, né? Então eu fui à escola, era uma escola municipal, eu fui à escola feliz, falei, puxa, vou poder conversar com os alunos sobre o meu livro. Aí a gente já começa a ver algumas coisas mal encaminhadas. Eu cheguei na escola, a escola era uma escola que tinha um auditório grande, tinha uns 400 lugares. E aí eu vi que a escola inteira ia parar para me ouvir falar. Aí eu falei, mas escuta, todo mundo adotou o meu livro? Aí a diretora chegou e falou, não, a gente faz isso, porque quando vem aqui alguém, é uma oportunidade que o professor tem de não dar aula e tudo, a gente põe os alunos lá, então fica todo mundo feliz. Eu falei, tá, mas eu vim aqui para falar do meu livro. Se vamos botar 400 pessoas numa sala e eles não leram, vai ser meio desagradável, vai ser chato para eles, né? Mas tudo bem, vocês estão pedindo. Aí cheguei para a professora, que tinha adotado o meu livro, falei, bom, professora, nós vamos falar sobre o meu livro, que aspecto que a senhora quer que eu fale, né? O que a senhora acha mais importante no livro? Ela falou, sabe o que é, Ricardo? Fala de qualquer coisa, porque eu não li o seu livro. Bacana. Aí eu falei, mas escuta, se a senhora adota um livro meu na sua classe e não lê o livro, então ninguém leu, porque se a senhora não leu, eu presumo que os
Alunos também não leram, porque a senhora não falou sobre o livro com eles, não conversou sobre o livro com eles. O que a senhora quer que eu diga? Vou falar, eles têm muita curiosidade de saber o que é escritor, o que o escritor faz para viver, como que é a vida do escritor. Fala alguma coisa nesse sentido que eles vão ficar contentes. Eu cheguei lá, comecei a falar, 400 pessoas, uma balbúrdia, um barulho, ninguém prestando atenção. Falei 10 minutos, encerrei a minha fala, fui embora. Falei, chega, quer dizer, você vê como que é uma escola com uma prática duvidosa, um professor que não tinha nada a ver com a matéria que ele estava lecionando, né? Aí é complicado, né? Agora, já tive também vezes de ir numa escola, uma professora uma vez também adotou numa escola municipal um livro meu e disse assim, Ricardo, olha, você vai estranhar quando chegar na escola, porque assim, quando a gente adota um livro na escola, a minha escola é uma escola pobre. A maioria dos alunos não tem condição de comprar o livro. Então, o que eu faço? Eu sento no chão da classe com os alunos em volta de mim e eu leio o livro junto com eles. A gente lê o livro juntos e a gente comenta, a gente discute e depois, a partir dessa leitura, eu explodo, vamos dizer, essa leitura em várias atividades. Então, eu peço para eles fazerem teatro em cima da leitura, eu empresto o celular e eles fazem um filminho, eles fazem um roteiro sobre o texto e fazem um filminho. Então, assim, quando eu entrei na escola, uma menina chegou para mim e falou, oi, Ricardo, eu sou a Renata. Renata era uma personagem do livro que eles tinham adotado. Então você via as crianças todas entusiasmadas, né? E quando eu entrei na classe, eles falaram, a coisa que a gente mais gosta é de leitura, é de ler. Que era o momento que eles sentavam no chão da classe e liam com aquela professora. Aí você fala, tem professor e tem professor. Tem né? professores. Então, aí é isso, quando o professor é entusiasmado, quer ensinar, né, quer passar o hábito da leitura para o aluno adora aquele professor e imita o professor. Não tem jeito. Eu também tive experiências já até curiosas. Teve uma escola, vou ser bem breve, teve uma escola que eu participei também, fui chamado, adotaram meu livro e tudo. E quando cheguei na escola, assim, não tinha nada preparado nem para me receber, vamos dizer, dessa forma. O professor tinha feito, fizeram a aquisição do livro, feito o trabalho, sei lá de que forma, mas a hora que me chamaram para conversar, eu me senti um beija-flor, porque eles fizeram eu passar numa sala, depois passar numa outra sala, que era assim, vamos conversar aqui nessa outra sala. No final, quis saber também se houve a adoção. Eu tinha falado até no pátio, eu já estava ficando sem voz. Aquele barulho de hora de recreio, de faixa etária diferente. A hora que eu peguei, eu falei assim, mas todos leram o livro? Ele falou, não, é que você é importante, eu tenho que manter o status da escola, porque os pais que pagam, eles querem projeção. Eu falei, cara, eu me senti tão usado nessa situação. É isso que não está certo, né? Não está certo. Né? E assim, se a gente for pensar, né, não é tão difícil assim para o professor. Se a gente pegar, existem alguns planos, né, o PNLD, Plano Nacional do Livro Didático, né, o governo adota uma obra e eles, dentro do edital do governo, tem que ter o livro do professor naquela obra. Então, no livro do professor, eles ensinam como que o professor vai ler aquele livro com o aluno, quais as perguntas que ele vai fazer, o que ele tem que ressaltar de mais importante no livro. Está tudo mastigado, é só seguir aquele roteiro. Quer dizer, não tem... Eles não fazem, depois se queixam. Quer dizer, pois é. A escola se queixa do aluno não querer, não gostar de ler, mas o que a escola faz para o aluno aprender a gostar de ler, né? Verdade. Porque hoje os estímulos são muitos,
né? Quer dizer, se você não se preocupar em orientar, ele vai preferir ficar no celular, vai preferir entrar na internet, vai preferir jogar bola, vai preferir fazer um monte de coisa, menos ler, né? Verdade. E isso você percebe realmente também quando você tem um professor que ele é tão apaixonado, escolas carentes, como você mesmo disse, que a criança às vezes vem pedir o autógrafo dele num pedacinho de papel que ele arrancou da beirada do caderno. Eu já fiz muito isso, e você exatamente. Também. Ou na mão, autógrafo na mão. Na camisa da camisa, escola. Isso. Pelo encantamento que eles têm, porque a obra tocou. Se fosse qualquer um lá, a criança não teria esse interesse. Mas elas ficam... o brilho nos olhos encanta, e não existe nada melhor do que isso. Agora, isso é fruto de uma mediação bem feita. Se a mediação... Porque assim, não tem nada mais prazeroso. Ler, a leitura, é uma coisa que você faz sozinho, não precisa de ninguém, no teu canto, e você vai para lugares onde você nunca esteve. Exato. Passa por tensões que você nunca imaginou viver, vive coisas não imagináveis, né? Se tiver alguém que tenha a aptidão, a capacidade de aproximar você desse mundo, você não larga esse mundo nunca mais, você não vai querer nunca mais deixar de ler. Eu lembro também de uma professora, até o nome dela é Alice, ela fez um trabalho com uma coleção de matemática que eu escrevo para didáticos também, e ele tem uma pegada de aventura, meio Indiana Jones e tal, e eu coloco os enigmas no meio da história. E a professora, ela fez uma feira de ciências, tipo uma feira de ciências. Então os alunos desenvolveram jogos, você entrava em salas que elas estavam ambientadas com etapas da brincadeira, da história, do contexto. E aí você via o resultado e o envolvimento do aluno, e o envolvimento do professor, o envolvimento da escola. Então a escola ficou totalmente tematizada para contemplar o trabalho do professor. Isso é gratificante, não tem outra palavra. Um trabalho estupendo. Eu me lembro que quando eu era menino na escola, a gente leu O Enfermeiro, do Machado de Assis. E aí fizeram um tribunal, um julgamento do enfermeiro. Então a escola ficou inteira, tinha o advogado de defesa, o advogado de acusação, o juiz, o júri, todo mundo na escola leu o livro e tinha, não, ele é culpado, ele não é culpado, ele é isso, ele não é... Quer dizer, a escola inteira se mobilizou porque foi bem dado, foi bem ensinado, isso tudo faz a gente gostar de ler. Exato. Então vamos lá. Terceira pergunta. É do professor Roque Gonçalves. Para muitos apaixonados, desde o final do século passado, as bienais do livro perderam muito de sua principal característica, quando o livro e as obras de apelo literário, cultural e conceitual começaram a ceder espaço para produtos com mais apelo comercial, como mangás, livros de domínio público, obras de influenciadores digitais e ponta de estoque. Assim sendo, os eventos que outrora motivaram os leitores perderam seu encanto e a proposta da feira tornou-se meramente comercial. Como presidente da União Brasileira de Escritores e membro atuante da promoção dos livros, como você vê esta mudança? O que poderia ser feito para reverter essa tendência e fomentar a leitura de qualidade? Olha, mais uma vez, eu não concordo tanto com essa mudança, né? Eu acho que a gente tem ainda algumas feiras muito importantes. Eu acho que a Flip, eu venho participando da Flip. Em novembro eu vou estar na Flip, que é de Paraty, que talvez seja maior. Tem coisas muito legais. Acabou de terminar
a FLI Araxá, que é a Feira Literária de Araxá, que também é muito legal. Nós temos a FLI Mantiqueira, temos FLIB em Birigui, no norte do estado, as próprias bienais de literatura. Então a gente tem muitas feiras literárias importantes, onde escritores são entrevistados, aparecem, lançam suas obras, lançam seus livros. Agora, existe um mercado paralelo que a gente não tem como lutar contra ele. Porque tem mangá. Tudo bem, tem mangá, mas tem coisa legal em mangá também. Quer dizer, mangá também é um tipo de história em quadrinho moderna, de origem japonesa e tudo, mas que tem coisas interessantes, né? Eu sou muito aberto a isso. Você acabou de dizer, né, que você foi levado à literatura pelo gibi. Tem muita gente, na minha época, pelo menos quando eu era pequeno, que era contra gibi, achava que o menino que fosse ler gibi não ia ler literatura. E você chegou à literatura pelo gibi. Eu conheço gente que chegou à literatura pelo mangá, né? Quer dizer, então, porque tem autores de má qualidade. Mas, sabe, essa coisa de se o cara tem qualidade literária ou não tem qualidade literária, eu acho que é uma coisa muito relativa. Às vezes, né, lendo aqueles livrinhos da MDLI, aqueles livrinhos que vendiam em banca antigamente, que eram histórias de amor, né? Eu já conheci muitas senhoras, muitas leitoras hoje, que começaram lendo aquelas histórias de amor que vendiam nas bancas de jornal, Sabrina, essas coisas. E de Sabrina chegaram em Flaubert, chegaram em Dostoiévski, chegaram em vários autores de qualidade literária. Então, acho que a gente não... O importante é que exista um movimento que se venda livro de qualidade ou sem qualidade, que se venda gibi, que as pessoas possam ir às feiras, que a pessoa, de repente, encontre com um escritor que ela admira, consiga um autógrafo dele, ouça escritores falar. Isso está acontecendo nas feiras, continua acontecendo, né? Então, não sei, eu acho que não vejo com olhos críticos, não. Eu acho que a gente continua tendo feira de qualidade, tem feiras com menos qualidade, mas, de novo, como tudo na vida, a gente vai encontrar coisas muito boas e coisas não tão boas, mas eu acho que as feiras literárias, as bienais, eu vou agora em agosto, eu vou para a Bienal do Livro em Maceió. Quer dizer, então é muito bacana, vai ter um espaço lá onde vão estar vendendo livro, onde vão estar falando sobre literatura, onde a gente vai estar conversando e vai ter um público para ver tudo isso. Então, eu acho bacana, eu acho legal. Eu não sou crítico, não. E se no meio disso tudo passa um livro de menor qualidade, um gibi menos importante, faz parte, faz parte. É interessante até essa colocação sua também, estou de acordo, porque para você atravessar um rio, você pode ir pela ponte ou pode ir a nado, né? E você chega do outro lado, você pode ir utilizando qualquer que tenha sido a sua base. Se você lê um romance, um folhetim, uma coisa bem singular, pode ser o teu ponto de partida. Eu lembro de um trabalho que uma professora fazia com os meus filhos, que era a leitura das placas das ruas para eles encontrarem erros de português, né? Então, foi curioso, porque foi uma onda de tirar foto onde eles encontravam, naquela época, isso há 20 anos atrás.
e não tinha o celular com tantos recursos, usava aquelas maquininhas digitais ou maquininhas singulares. E tiravam fotos. Aqui faltou acento, aqui escreveram com Z em vez de ser com S. Era super comum. E o curioso foi que isso fomentou a que, quando eles encontravam um livro que tinha um erro de português, eles pegassem o próprio livro e criticassem, fizessem... Eles reconheciam, né? Viraram revisores. Viraram revisores, né? E era curioso porque quando eu levava eles às feiras de livros, nós tínhamos uma ideia assim de sonho de consumo, entrar com um carrinho de supermercado e sair lotado de livros. Lotado, E tanto que quando eles eram pequenos mesmo, eles sabiam que ia ter feira, né? Eu ia fazer algum lançamento, alguma coisa, e eles iam participar da feira, então eles queriam comprar livros, e eles pediam moedinhas para tio, para tia, para primo, para não sei o quê, juntavam na época era pochete, colocavam na pochete, e saíam à busca dos livros. Então eu chegava, às vezes, num local, eles queriam um livro, eu não falava, não, esse não, né? Esse aqui não é legal, do tipo, por quê? Sei lá, se a Branca de Neve ali foi escrita por um contexto um pouco inferior, mas o fato deles quererem adquirir o livro já era um motivador, que eles leriam um livro e que aquilo poderia ser o fomentador. Então eu acho que assim, caminhos e caminhos e caminhos são diversos, e aí é que está a beleza. Você falou isso, eu lembrei. Eu participei uma vez de uma feira literária de São Bernardo, aqui em São Bernardo do Campo. A prefeitura distribuiu para os alunos do ensino municipal vouchers de R$50 para os alunos comprarem livros. Então você via aqueles toquinhos, o entusiasmo deles, que com R$50 eles negociavam, não deixa esse por 5, e às vezes com R$50 eles comprando livro de 5, de 10 e tudo, eles compravam um monte de livro e felizes comprando livro, porque aquilo só dava para comprar livro, não dava para comprar um sanduíche ou levar para casa, ou eles compravam livro ou não faziam outra coisa. Então foi uma experiência maravilhosa ver os meninos entusiasmados comprando livro, né? Quer dizer, tudo isso você vê nas feiras literárias, são coisas que estão lá. A ponta de estoque não quer dizer que seja produto de baixa qualidade. Às vezes vai fazer uma reimpressão, uma segunda edição, ou qualquer coisa desse sentido. Então, tudo é válido, porque é atravessar o rio a nado ou pela ponte. É isso aí. Então vamos lá. Agora uma pergunta de Daiane Tedesco. Infelizmente, há um grande número de leitores brasileiros que não leem obras de autores nacionais. É o viralatismo escrito por Nelson Rodrigues aplicado à literatura. Só um apontamento, ela é professora de português. Um livro de alto quilate, com o mesmo contexto, perde de lavada para qualquer concorrente europeu ou norte-americano. Curiosamente, muitas escolas reforçam essa mentalidade quando desprezam obras brasileiras e adotam livros de autores estrangeiros. O que deveria ser feito para reverter este tipo de pensamento? Você acredita que ações políticas deveriam ser tomadas nesse sentido? Por quê? Bom, vamos lá, de novo, né? Eu acho que a gente tem uma literatura mundial muito importante, né? Então, nós temos... Eu acho que a gente deve, sim, é importante que o brasileiro privilegie os autores brasileiros, até para ajudar os autores da casa, mas não é por causa disso que você vai deixar de ler Dostoiévski, vai deixar de ler Tolstói, vai deixar de ler um Hemingway, vai deixar de ler uma Catherine Mansfield. A gente tem no mundo escritores importantíssimos que quem quiser ter uma boa formação literária precisa ler. Agora, como fazer para estimular a leitura de livros nacionais? Isso já é feito, nas escolas, né? Nós temos planos de governo que estimulam isso.
O PNLD, o Plano Nacional do Livro Didático, se faz com livros de autores brasileiros. O PNBE, Plano Nacional da Biblioteca da Escola, se faz com livros brasileiros, né? Então, o governo compra livro de autores nacionais e coloca esses livros nas escolas públicas. Então, esses autores nacionais chegam até a escola pública, né? Agora, nas livrarias, muitas vezes, quem vai comprar livro, às vezes acaba comprando um livro estrangeiro, porque primeiro a gente vive num mundo globalizado. Então, se a Barbie está fazendo no momento o maior sucesso e você chega na livraria e vê um livro da Barbie, você vai comprar um livro da Barbie. Agora, isso não é uma deficiência de política de leitura, isso é uma característica do mundo globalizado. As pessoas compram aquilo que tem mais propaganda, aquilo que é mais comercializado, aquilo que está mais em voga, né? Tem uma coisa assim que eu acho que a gente precisa tomar cuidado também, é que muitas vezes o livro estrangeiro é mais barato do que o livro nacional. Por quê? Porque é muito frequente, a China tem um poder muito grande comercial, então é assim, tem muita gente mandando imprimir livros estrangeiros na China, e o livro sai muito barato na China. E chega aqui, é muito mal feito, é muito mal traduzido, as traduções são de má qualidade, não é um texto de qualidade, mas sai pela metade do preço. Então, às vezes, a pessoa vai comprar, vê um livro infantil, né, de um autor estrangeiro, num preço mais barato que o nosso, fala, eu vou dar esse de presente, porque ele está bonito, né? Só que não é capaz de perceber que está mal traduzido, né? Que foi, se você procurar lá, você vai ver que aquilo foi impresso na China, né? Ou seja, que é um livro que está barato porque ele foi feito em condições especiais, tá? Então, sim, muitas vezes a pessoa compra livro estrangeiro porque é mais barato, né? Nós temos ainda, eu acho que de tudo isso que nós falamos até agora, a crítica maior que eu tenho a fazer e que eu faço o livro no Brasil ainda é muito caro. Ainda Tá? é muito Eu estou lançando um livro que não é um livro, é um livro fininho, um livro com poucas páginas. Esse livro vai sair no mercado por R$45 ou R$46. É muito caro se comprar um livro de 100 páginas nessa faixa de R$40, R$45. Então, esse eu acho que é o grande problema, né? Exato. Agora, comprar o acesso ao livro estrangeiro ou nacional, desde que o livro estrangeiro seja bom, né? Entre você ler um livro nacional de um autor ruim e ler o Velho Mar do Hemingway, eu acho que você vai estar lucrando mais lendo o Velho Mar do Hemingway. Com certeza. Então, eu acho que é por aí. Exato. Até um ponto que você colocou que é importante destacar, essa questão do preço do livro. Esse é o grande, eu acho que, divisor das águas, porque diferente do público americano, que, assim, infelizmente, eles detêm o capital e conseguem comprar o livro com muito mais facilidade, têm um hábito de leitura muito mais intensificado. Aqui é isso que acontece, o preço do livro está sempre sendo um fator decisivo na aquisição. E nós não temos hábitos de país grande. Eu, por exemplo, eu tive uma época que eu ia muito para a Inglaterra. Né? O inglês, por exemplo, se entrar em qualquer metrô na Inglaterra, você vai ver você vai ver jovem, vai ver adulto, vai ver um monte de gente lendo livro no metrô. Agora, eles não têm como a gente tem. Assim, eu, por exemplo, eu tenho paixão pelo livro, eu guardo aqui na estante. O inglês, o que ele faz? Ele acabou de ler o livro, quando juntam uns 10, 20 livros, ele vai no sebo
e vende o livro lá no sebo e deixa no sebo. E você, o inglês tem muito hábito de ir nos sebos e comprar livro por 1 libra, por meia libra. Então eles compram os livros muito barato, porque eu me lembro que quando eu ia para a Inglaterra, uma vez eu comprei uma mala e trouxe um monte de livro da Inglaterra que eu comprei em sebo, porque lá é barato. Quer dizer, Sim, eles sim. têm esse hábito de. Eu acabei de ler o livro, todo mundo aqui em casa leu o livro, não vou deixar o livro aqui na estante, eu vou levar no sebo, porque aí outras pessoas podem ler. Né? E Uma aí é cultura. muito barato, é muito Uhum. barato, é a cultura deles. É Né? cultura. Nós temos esse hábito de guardar o livro dentro de casa. Quer dizer, Nós temos. esses meus livros aqui, eu adoro, eu gosto de ter acesso a ele na hora que eu quiser. Mas tem Uhum. muita coisa aqui que eu já li que eu não vou ler de novo, e que ninguém vai ler, porque está aqui. É Né? natural. A gente ainda tem um pouco um pouco não muito, né, da filosofia da época de que se comprava disco, se comprava CD. Hoje em dia, É, você assina um Spotify ou qualquer coisa desse, você ouve o que você quer. Você não precisa é. ter a propriedade do produto físico, né? Você faz uma assinatura Mas hoje digital. em dia também, Egídio, se você assinar um Kindle e tudo, você vai ler o que você quiser. Você tem uma Exato. biblioteca num aparelhinho desse tamanho que você lê na cama de noite sem precisar acender a luz. Quer Mas não é dizer, cultura brasileira, né? não é Não a é da nossa cultura. cultura, É não é a verdade. nossa cultura. Né? Vamos lá. Né? Agora a pergunta de Bruno Zanqueta Neto. Achei interessante. Você faz parte da terceira geração de uma família de escritores. É neto de Graciliano Ramos e filho de Ricardo Ramos. No que difere os nichos de atuação e os estilos literários dessas 3 gerações? Como o público leitor mudou nesse período? Assim, bom, respondendo primeiro para o público do leitor não mudou muito nesse período. Uhum, Eu acho que público, a gente sempre. Essa coisa de dizer que hoje a gente lê menos do que lia antigamente é bobagem. Eu acho que concordo. sempre teve leitor, sempre teve gente que gostava de ler e gente que não gostava de ler. Né? É, como que a gente se diferencia? Como que os 3 escritores se diferenciam? Primeiro, quer dizer, eu e meu pai, nós somos escritores, por melhor qualidade que a gente tenha, nunca nós vamos ser um Graciliano, né? Graciliano é daqueles escritores que aparecem, mais ou menos, é como um Pelé, aparece muito de vez em quando, né? Quer dizer, ele é um escritor incomparável, né? Mas o Graciliano, por exemplo, é um escritor que ficou mais conhecido pelos romances, escreveu Uhum, romances. sim, Meu pai, ele ficou muito conhecido pelo conto. Meu pai era um contista, tem muitos contos dele conhecidos, ele é famoso por conto. E eu fiquei mais conhecido pela literatura infantil e juvenil, que foi a literatura. Então, vamos dizer, cada um se estabeleceu mais ou menos em um nicho e ficou mais conhecido no nicho, embora o Graciliano tenha literatura infantil, meu pai também tem infantil e juvenil, eu também tenho literatura adulta, mas a gente é mais conhecido por romance, conto e literatura infantil e juvenil. O que a gente tem de semelhança? Aquelas coisas que vão passando dentro de casa de geração a geração. Né? O Graciliano achava que o texto tinha que ser um texto enxuto, com frases curtas, sem muitos adjetivos. Ele passou isso para o meu pai, que passou para mim. Então, nós 3, a gente quando escreve, a gente tem essa preocupação de não alongar demais as frases, de não adjetivar demais, né? Essa coisa de não repetir muita palavra. Né? O Graciliano, por exemplo, ele implicava muito com o que, o e. uhum, Então assim, ele terminava de escrever um texto, dava às vezes para o meu pai e falava: agora vê quantos pestes de que você consegue tirar do texto. Né? Aí meu pai saía fazendo mudanças e tudo para ver quantos quês ele conseguia, porque ele achava que se o texto tivesse muito que,
ficava ecoando aquele quando você estava lendo, né? Então, hoje eu acabo de escrever um texto e eu vou procurar os Qs para tirar os Qs e tudo. Foi uma coisa que eu aprendi deles, né? Então tem essas coisas que você, quando é menino, é ensinado para você, né? Dentro de casa, principalmente uma casa de escritores, uma casa onde os escritores exerciam seu ofício, né? Então é assim, né? Então algumas coisas foram sendo passadas de geração para geração. Agora, um é Graciliano, outro é Ricardo e eu sou Ricardo Ramos Filho. Cada um tem seu espaço. E embora o Graciliano seja um craque inigualável, tem espaço para todo mundo, dá para todo mundo jogar, dá para todo mundo ser lido e fazer sucesso. Com certeza. Você fez um comentário, essa questão do que me fez lembrar de um editor que eu conheci. Uhum. Ele estava mexendo com um livro e tal, e eu cheguei lá para ele, falou assim, pera um pouquinho aqui, que eu estou com um livro que ele tem a síndrome do Roberto Carlos. Eu olhei, eu falei, síndrome do Roberto Carlos, como assim? Não, a pessoa usa tanto para, que fica assim, para, então meio que brincando. E isso é viciante, às vezes a gente tem o hábito de utilizar e nem perceber, né? É por isso que essa triagem é importante. Faz, filtra, pede para alguém ler, porque passa, esse é o bastidor do livro. Texto é para a gente escrever, reescrever, 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 reescrever. Depois que a gente escreve a primeira vez, aliás, eu acho que a primeira vez não é a parte legal. A primeira vez sai meio como se fosse urina, né? Depois é que você vai trabalhar o texto, aí é gostoso ver se eu usar se é melhor você usar um sinônimo aqui, se é melhor você tirar uma palavra ali, se é melhor encurtar, aumentar, aí é o trabalho de escritor, aí é gostoso. É a lapidação, né? É uma parte muito boa. Aí é bom. Bacana. Ricardo, o nosso tempo aqui está acabando, mas eu queria que você falasse um pouquinho do que você está fazendo de novo, o que você está trazendo aí de novidades para o pessoal, o que a gente pode esperar aí de novos trabalhos da sua parte, tanto na parte escrita como na atuação, como o elemento importantíssimo da literatura nacional. Bom, eu estou lançando agora, dia 22 de agosto, na Livraria da Vila da Fradique, às 19 horas, o livro Cidade Aberta, Cidade Fechada, pela editora Record, que é um livro de crônicas, é um livro para adulto. Tá? Ao mesmo tempo, esse ano é um ano que eu vou lançar muitos livros. Eu entreguei o meu primeiro romance, que vai se chamar, já tem título, que se chama Toda a Poeira da Calçada, que é um romance que deve sair pela Edra, ainda não tem data para sair. Eu tenho, a Edra vai publicar também um infantil meu chamado Seu Ovo Uma Ova, que foi ilustrado pelo Eloar Guazelli, que está muito bonito, é um livro infantil. Eu tenho 3 livros infantis que vão sair pela Saíra, um que chama Pataquada, outro que se chama Pra Que Parque, outro que chama Oswald. São livros que o Pataquada e o Pra Que Parque são livros de poemas infantis, poesia infantil, né? Esses eu já vi, mas estão em fase de acabamento, ainda não tem data para sair. E eu tenho um livro para sair pela Sintra, que chama Qualquer Coisa Além da Beleza, que é um livro infantil também. Então, esse ano eu estou com bastante coisa a ser publicada, é um ano muito produtivo meu, que eu acho que é aquilo tudo que foi produzido na pandemia está sendo desovado agora, né? Então, mas e muitos desses livros
são livros que estão sendo preparados para PNLD, para planos de governo, para ver se vendem para governo. E eu tenho um livro, também uma antologia que eu fiz de contos, mas aí eu sou só o organizador. É uma antologia que chama Contos do Abismo, que são contos meio que de terror e tudo, de autores que já estão em domínio público, né? Então, também vai sair pela EDA. Então, tem muito trabalho aí pela frente. Escrever é a minha delícia, vamos dizer assim. Não, bacana, Ricardo. Em primeiro lugar, parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua história. Agradeço demais essa entrevista. Eu acho que vai ser importante para o público que estiver acompanhando acompanhar a entrevista, acompanhar o programa, porque o Brasil precisa de mais leitores, precisa de mais escritores, precisa mais de envolvimento nesse universo que é o universo do livro, né? Os livros são borboletas aí que precisam voar, abrir suas asas e chegar aqui na cabeça para que a gente tenha um Brasil melhor, um mundo melhor, um respaldo muito mais intenso por parte de educação, de secretarias de cultura, enfim, cada vez mais abrir as portas para quem abre mentes, que são os livros. A leitura faz parte da educação e a gente precisa investir em educação. Exato. Então, agradeço mais uma vez você e agradeço o pessoal. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço você, gente. Perfeito. E agradeço o pessoal da Biblioteca Municipal aqui de Serquilho, que cedeu o espaço aqui para fazer a entrevista, embora seja aqui do meu lado e você aí na sua casa, e a coordenadoria da cultura aqui do município. Então, unimos um abração forças. Aí para toda a população de Serquilho, aí, que é uma cidade muito simpática, eu conheço, gosto muito daí, tá bom? Então, um abraço também de todos aqui que acolhemos a cultura e a literatura com toda a força, tá ok? Um abraço, Egídio, fica bem aí, viu? Você também. Um abraço, cara. Valeu, tchau. Graciliano Ramos nasceu em Quebrangulo, Alagoas, em 27 de outubro de 1892 e faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 20 de março de 1953. Foi romancista, cronista, contista, jornalista, memorialista e político brasileiro. É, sem dúvida, um dos maiores expoentes da literatura brasileira. Sua obra mais renomada é Vidas Secas, lançada em 1938. Porém, ainda possui outras obras de grande notoriedade, entre elas Caetés, 1933, São Bernardo, 1934, Angústia, 1936, A Terra dos Meninos Pelados, 1939, Histórias de Alexandre, 1944, Infância, 1945, Insônia, 1947, Memórias do Cárcere, 1953, Viagem, 1954, entre outras. Ricardo Ramos nasceu em Palmeira dos Índios, Alagoas, em 4 de janeiro de 1929 e faleceu na cidade de São Paulo em 21 de março de 1992. Foi cronista, jornalista, professor de comunicação e diretor da ESPM. Foi premiado por várias vezes, teve muitas de suas obras publicadas em outros países e transformou-se em um dos nomes mais relevantes da literatura brasileira. Publicou Tempo de Espera, 1954, Os Caminhantes de Santa Luzia, 1959, Os Desertos, 1961, Memória de Setembro, 1968, Matar um Homem, 1970, Pelo Amor de Adriana, 1988, Desculpe a Nossa Falha, 1991,
O Rapto de Sabino, 1992, Retrato Segmentado, 1992, entre outros. Ricardo Ramos Filho nasceu em 4 de janeiro de 1954, na cidade do Rio de Janeiro. É escritor com livros publicados no Brasil, Portugal e Estados Unidos. É professor de literatura, doutorando e mestre em letras no programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo. Desenvolve pesquisa na área de literatura infantil e juvenil, onde trabalha academicamente Graciliano Ramos. É um premiado roteirista e presidente da União Brasileira dos Escritores, UBE. Publicou Computador Sentimental, em 1992, Sonho entre Amigos, 1995, Sobre o Telhado das Árvores, 2008, João Bolão, 2011, O Cravo Brigou com a Rosa, 2013, Se Eu Não Me Chamasse Raimundo, 2013, Conversa Comigo, 2019, O Pequenino Grão de Areia, 2020, entre outros. Pois bem, pessoal, esse foi o nosso programa especial. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.